Neste vídeo, uma breve biografia do pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério do Belém, José Wellington Bezerra da Costa. Esses dados biográficos foram publicados no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1993. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As informações contidas neste vídeo foram retiradas de uma publicação do jornal Mensageiro da Paz, agosto de 1993, edição especial em homenagem à pessoa do pastor Luiz Bezerra da Costa. Em 31 de julho de 1927, nasci em Lacerda, município cearense de Quixeramobim, o menino Luiz, segundo filho do casal Lauro Martins da Costa e Sara Bezerra da Costa, que daria a ele mais tarde mais 8 irmãos. Converteu-se ao Evangelho em 1943, aos 16 anos de idade, quando impedido de se movimentar devido a um reumatismo, e aproveitou para ler o Novo Testamento que recebera de seu pai, um crente fiel que se esforçava para evangelizar a família. No momento de sua conversão, sua imobilidade desapareceu por completo. Talvez esta primeira experiência tenha contribuído para que, naquele mesmo ano, ele tenha decidido batizar-se nas águas, fato que culminou 2 anos mais tarde com uma outra experiência ainda mais forte, o batismo no Espírito Santo. Seus estudos seculares foram iniciados no Colégio Estadual Liceu do Ceará, lugar onde ficou conhecido pela dedicação e responsabilidade com que encarava os estudos. Terminou com êxito o curso secundário. Após cursar o CPOR, tornou-se oficial do Exército a partir de 13 de agosto de 1949. Além disso, bacharelou-se no ano de 1951 em advocacia pela Faculdade de Direito do Estado do Ceará. Na vida pública, o pastor Luiz Costa desempenhou o papel de destaque. Primeiro, como secretário-geral do Colégio Municipal de Fortaleza, advogado reconhecido dentro e fora do estado, a ponto de mais tarde tornar-se um contriato assessor jurídico. Atuou também como deputado estadual em 3 legislaturas, 1954, 1958 e 1962, acumulando um elevado número de projetos aprovados e liderando por determinado período a bancada do governo. Sua vida política em muito ajudou a propagação do Evangelho, uma vez que em sua época a perseguição aos crentes era comum. Em certas cidades, onde era ainda mais cerrada, usava sua autoridade parlamentar para, com ousadia, anunciar a mensagem de Deus. Desde sua conversão, o jovem Luiz Costa sentia forte impulso em anunciar as boas novas de Cristo, demonstrando talento, intrepidez e principalmente uma chamada da parte de Deus. Aos 20 anos de idade, casou-se com a irmã
Iracilda Pinheiro da Costa, filha do pastor José Teixeira Rego, evangelista pioneiro no estado. Da união do casal nasceram Lucilda, José Teixeira Rego Neto, Luiz Costa Júnior, Nistron César, Marta Maria e Marcos Costa, 6 filhos ensinados desde cedo a temer ao Senhor. Em 7 de setembro de 1956, aos 30 anos de idade, foi consagrado a presbítero, função que ocupou por 4 anos, tempo durante o qual assumiu a congregação no bairro de Bela Vista. Em 1956, foi separado para o ministério de evangelista e elevado ao cargo de vice-presidente da igreja, assessorando diretamente o sogro, o pastor José Teixeira Rego, fundador da Assembleia de Deus no Ceará. Em fevereiro de 1960, foi separado ao pastorado e, diante da morte súbita do pastor Teixeira, seu sogro, em dezembro daquele ano, assumiu a presidência da igreja. Em 1963, fundou o Ministério Bela Vista, composto de uma única congregação na periferia de Fortaleza. A atitude foi criticada na época, mas o desenrolar do trabalho deu mostras de que tinha a aprovação de Deus. Em agosto de 1993, o Ministério de Bela Vista contava com 40 pastores, 60 evangelistas, 400 presbíteros e 600 diáconos. Na capital, o ministério tinha 90 congregações e no interior centenas de igrejas, um legado que evidencia as marcas de um trabalho que cabe à posteridade manter. Em certa ocasião, o pastor Bezerra e sua esposa passeavam pelo centro da cidade. De repente, ele mandou parar o carro em frente à casa de um coronel do exército. Depois de descer, disse para o militar que estava diante da casa: "Quero lhe dizer que este terreno pertence à Assembleia de Deus de Bela Vista." O homem, que quase caiu da cadeira, perguntou irritado quem havia lhe dito aquilo. Tranquilo, pastor Bezerra respondeu: "Jesus." 3 meses depois, a Assembleia de Deus em Bela Vista comprava o referido terreno num local privilegiado onde está construído o templo central. Só Deus sabe as dificuldades que atravessamos naqueles dias, mas a nossa fé em Deus era tamanha que nos arriscamos a aceitar o desafio. Hoje vemos com satisfação a realização desse sonho. Estas foram as palavras do pastor Luiz Bezerra da Costa por ocasião da inauguração da nova sede da CPAD em Bangu em 25 de janeiro de 1992. Naquela época, ele ocupava a presidência do Conselho de Doutrina da CPAD, mas pôde recordar do período em que, como presidente do Conselho Administrativo, 1985 a 1987, o terreno foi adquirido. Aprove a Deus que visse, antes de seu passamento, a nova sede construída e inaugurada. Além deste fato principal, suas ligações com a casa publicadora sempre foram as mais estreitas, sempre marcando presença nas diversas inaugurações de filiais de edições CPAD, por exemplo, e durante as 3 administrações como conselheiro. Vale conferir as atuações de maior destaque. 1973, segundo secretário da CGADB, eleito na 20ª Assembleia. Nessa mesma reunião convencional, foi eleito presidente da Comissão de Reforma do Regimento Interno da CGADB.
1975, presidente da Comissão de Educação e Ensino sobre Assuntos Religiosos por 2 gestões seguidas. 1979, na 24ª Assembleia da CGADB em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi eleito presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Nessa mesma Assembleia, ele presidiu as sessões que aprovaram a reforma dos estatutos e, portanto, entrou na história como um dos presidentes da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Em sua gestão, era diretor executivo da casa o presbítero Custódio Rangel Pires. Nessa administração conjunta, a CPAD passou por reestruturação e ganhou novos equipamentos. Houve instalação do serviço de fotolito e gravação e a contabilidade da casa pôde ser reorganizada com a implantação de processamento de dados. 1983. Na 26ª Assembleia da CGADB, realizada em Vila Velha, Espírito Santo, foi eleito membro do Conselho Administrativo da CPAD. 1985, na 27ª Assembleia da CGADB, realizada em Anápolis, Goiás, foi eleito presidente do Conselho Administrativo da CPAD. 1986, foi conferencista no culto em Ações de Graça pelo Jubileu de Diamante das Assembleias de Deus no Brasil, realizada em novembro na Assembleia de Deus em Belém do Pará, com o tema A Liberdade Culto no Brasil. Nesse ano, ainda como presidente do Conselho, é efetuada a compra do terreno em Bangu, onde está localizada a nova sede da CPAD. 1990, na 29ª Assembleia da CGADB, realizada em São Paulo, capital, foi eleito suplente do Conselho Regional Nordeste. 1993, na 30ª Assembleia da CGADB, realizada em Cuiabá, Mato Grosso, foi eleito pela 3ª vez presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Pastor Luiz Bezerra da Costa não está mais entre nós. A notícia da morte do pastor Luiz Bezerra da Costa causou comoção na família evangélica espalhada por todo o Brasil. Enfermo há aproximadamente 2 anos e com um estado de saúde agravado nos últimos meses, foi recolhido pelo Senhor na madrugada do dia 26 de julho, encerrando o pastorado de 30 anos à frente da Assembleia de Deus em Bela Vista, Fortaleza, Ceará. Seu corpo chegou ao templo sede por volta das 9 horas, onde foi velado durante todo o dia pela família, por autoridades civis e eclesiásticas e por uma multidão de admiradores. A guarda de honra da Polícia Militar foi especialmente enviada pelo governador do estado, Ciro Gomes, representado na ocasião pelo seu vice, Lúcio Alcântara. O coronel-geral da Polícia Militar, Hamilton Rocha, providenciou um carro do Corpo de Bombeiros que escoltou o corpo até o cemitério Parque da Paz, onde ocorreu a cerimônia fúnebre, dirigida por seu irmão consanguíneo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, primeiro vice-presidente da CGADB. Fazendo uso das palavras de Jó, disse: "O Senhor me deu um irmão e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Dentre os diversos pastores presentes, alguns fizeram uso da palavra para prestar suas últimas homenagens, como Gidel Dantas, presidente da Igreja de Cristo, no Ceará, Otoniel Martins, Igreja Presbiteriana, Ceará, Sebastião Mendes Pereira, Assembleia de Deus, Templo Central, Altomir e Sotero Cunha, Assembleia de Deus em Madureira, Rio de Janeiro, Dermeval Cerqueira, Assembleia de Deus em Salvador, Bahia, Pastor José Teixeira Rego Neto, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Bela Vista, filho do falecido e seu sucessor na presidência da igreja, manifestou, através da palavra comovida, tanto a tristeza pela perda de seu pai,
como sentimento de grande responsabilidade em dar continuidade àquela obra. Bacharel em Teologia na Califórnia, Estados Unidos, e consagrado ao ministério desde 30 de outubro de 1975, o pastor Teixeira assume a direção da igreja com 42 anos de idade, ao lado de sua esposa, Ednácia Bezerra da Rocha, e seus filhos, Aline, Priscila e Luiz Costa Neto. É membro do Conselho de Educação e Cultura Religiosa da CGADB e professor de inglês na Fundação de Desenvolvimento Pessoal de Fortaleza, onde foi secretário-geral e presidente interino. Seus projetos para a igreja são de dar ênfase ao projeto da década da colheita e às missões estrangeiras. A Assembleia de Deus em Bela Vista, Fortaleza, Ceará, através de seu presidente, pastor Teixeira Rego Neto, bem como os demais membros da família do pastor Luiz Bezerra da Costa, agradecem as manifestações de solidariedade recebidas de todo o Brasil e até mesmo do exterior por ocasião do passamento do seu patriarca. Homenagens póstumas. Adeus ao pastor Bezerra. A liderança nacional se manifesta. Equilíbrio apreciável. O pastor Luiz Costa sempre se portou como um homem de grande conhecimento acerca da obra de Deus. Foi uma pessoa de equilíbrio apreciável que sempre primou pelo progresso da obra de Deus no Brasil e, em particular, na CPAD, onde estava a sua dedicação maior. Para falar de CPAD, tem que ser lembrado o nome de Luiz Costa. Sebastião Rodrigues de Souza, pastor da Assembleia de Deus Cuiabá, Mato Grosso e presidente da CGADB. A história registrará. Lamentamos a perda desse grande servo de Deus, entretanto o céu está em festa por receber mais um herói. A história certamente registrará o trabalho que realizou para as Assembleias de Deus no Brasil. Firmino da Anunciação Gouveia, pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Jovem dinâmico. Tive o prazer de conhecer o pastor Luiz Costa desde o início do seu ministério. Sempre foi um jovem muito dinâmico na obra do Senhor, por isso alcançou proeminência na denominação tanto a nível nacional como internacional. Seu trabalho à frente da Assembleia de Deus Bela Vista muito contribuiu para a evangelização do Ceará. Túlio Barros Ferreira, pastor da Assembleia de Deus em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Amigo particular. Foi um personagem de destaque na Assembleia de Deus no Brasil. Pela maneira prudente como se conduzia, assumiu posição relevante na nossa igreja. Foi um homem bom, amigo e companheiro. A Bahia, em particular, sentirá bastante a ausência desse homem de Deus. Demerval Lopes Cerqueira, segundo tesoureiro da CGADB e pastor da Assembleia de Deus em Salvador, Bahia. Perda irreparável. Guardo excelentes recordações dos muitos momentos que estivemos juntos no Conselho Administrativo da CPAD. Foi uma perda irreparável para a Assembleia de Deus no Brasil. Entretanto, a vontade de Deus foi retirá-lo do nosso meio. Isaac Martins Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Um amigo que se foi. Sempre mantive boas relações de amizade cristã com o pastor Costa, desde 1952, quando nos encontramos pela primeira vez. Trabalhamos juntos em várias comissões e conselhos da Convenção Geral e da CPAD. Sempre admirei a sua maneira amável e a forma respeitosa como tratava os companheiros. Foi um amigo que perdemos. Estevam Ângelo de Souza, pastor da Assembleia de Deus em São Luís, Maranhão. Fiel e competente. Para mim, ele foi em primeiro lugar um amigo sincero, com quem pude compartilhar muitos momentos bons e decisões importantes para a obra de Deus no Brasil. Eu louvo a Deus pela vida desse homem fiel e competente
que brilhou no cenário nacional e foi merecedor de todo o nosso apreço e admiração. Newton dos Santos, pastor da Assembleia de Deus em Blumenau, Santa Catarina. Um companheiro, um irmão. Deus convocou Luiz Bezerra da Costa para sua glória, neste momento em que as palavras parecem insuficientes para traduzir o que vai dentro de nosso ser, pois não há nada que possa preencher o vazio deixado por uma pessoa querida. Como cristãos, porém, temos a ação confortadora da fé no Senhor Jesus e a certeza de encontrá-lo no céu. Luiz foi meu irmão 2 vezes, irmão de sangue e irmão na fé, meu companheiro, meu amigo. Dividíamos nossas dificuldades e opressões, sorríamos e nos alegrávamos com as vitórias alcançadas e com a paz na Assembleia de Deus no Brasil. Ele foi um pastor dedicado, participante ativo de nossas convenções gerais, da qual foi presidente e legislador, carregando no coração uma verdadeira paixão por nossa CPAD. Com sua promoção para as moradas celestiais, a CPAD perde o seu presidente, a CGADB, um grande assessor. Hoje, no púlpito da Igreja do Estado do Ceará, há uma cadeira vazia, nos nossos corações uma lacuna. A terra está mais pobre, porém o céu está mais rico, pois na glória o lugar de Luiz Bezerra foi ocupado. Agradeçamos a Deus pelo privilégio de termos o nosso querido irmão entre nós por este breve tempo de vida. Que o exemplo de trabalho, fé e amor pelas almas deixado por ele nos sirva de estímulo, segundo Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. José Wellington Bezerra da Costa, primeiro vice-presidente da CGADB. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.